Oi, gente, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração? E eu quero começar com uma pergunta. Você já se perguntou por que as igrejas hoje em dia não têm vivido sinais e maravilhas, cura e libertação, avivamento? Pois bem, eu por muitas vezes perguntei isso para o Senhor, por quê? E quando foi hoje, o Espírito Santo trouxe muito forte ao meu coração a passagem de Atos, capítulo 7, versículo 51, que diz: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. E aí o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração, e para que eu não perdesse aquilo que ele estava ministrando, eu anotei no meu caderno. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele disse assim: as pessoas têm se deixado levar pela religiosidade, endurecido seus corações, pois têm deixado a arrogância, ego, vaidade, ganância e orgulho gritar nas suas vidas. Têm colocado o seu eu em primeiro lugar. Têm se feito como independentes e autossuficientes, se tornando assim escravos de si mesmos e do mundo. E pior, esses são os cristãos, que deveriam matar sua carne e deixar o Espírito Santo crescer neles. As pessoas não estão sendo dependentes do Espírito Santo, senão elas agiriam diferente. Seriam verdadeiros servos de Jesus, com isso sendo livres de verdade, e não escravos das vontades da carne. Os cristãos estão negligenciando o lindo Espírito Santo, entristecendo-o, pois não o querem por perto, por amar ele. Querem somente o teu poder para se autopromover e se autoexaltar. Com isso, o Espírito Santo se entristece e se retira dessa pessoa. Como podemos viver Atos dos Apóstolos, o avivamento, se não tivermos comunhão e intimidade com o Espírito Santo? Se é Ele quem nos ensina a palavra de Deus, se é dele que vem todo mover sobrenatural de cura e libertação, se é dele que vem o amor transbordante para com o próximo, como podemos negligenciar a pessoa Espírito Santo? Somos chamados ao arrependimento para que o Espírito Santo venha habitar em nós e assim se cumpra o propósito de Deus em nossas vidas e através dela. Antes de Deus transformar as pessoas ao seu redor, Ele quer alcançar e transformar você. Antes de curar as pessoas, Ele quer curar você. Antes de alcançar e salvar o mundo, Ele quer alcançar você e a sua família. Deus quer em nós obediência a Ele, um coração inclinado e acessível a Ele, uma mente renovada em Cristo Jesus, para que assim Ele derrame o seu Espírito e a obra seja completa e o avivamento aconteça. Aleluia! E aí, nesse mesmo capítulo, no versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele seria o Estevão, diante da sua morte, quando ele estava sendo apedrejado. E logo no versículo 60 fala assim: Senhor, não lhe imputes este pecado. E aí eu vou explicar para você o que essa passagem quer dizer. Aqui é a passagem do apedrejamento de Estevão. Observem que ele, cheio do Espírito Santo de Deus, diante de sua morte brutal, ele consegue amar seus inimigos e pedir a Deus que os perdoe, que não caia sobre eles esse pecado, suas mãos sujas com o sangue de Estevão. Ali foi o Espírito Santo que intercedeu, foi o Espírito Santo amando-os mesmo diante daquela barbárie. Por isso, irmãos, temos que convidar o Espírito Santo para realmente ter comunhão com nós, para que sejamos completamente moldados por Ele, de dentro para fora. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito de Deus vive em mim. Então é Ele que deve atuar e fazer as mudanças que precisam, as reformas, os consertos, trocar o velho pelo novo. Para finalizar com esse vídeo, eu quero fazer uma ressalva para vocês. Nós, na nossa humanidade, jamais conseguiríamos amar o nosso inimigo, jamais conseguiríamos perdoar. Mas a partir do momento que a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. E é o Espírito Santo que faz transbordar esse amor para com o próximo. É Ele que nos ajuda a perdoar. É Ele que nos ensina aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, nos ensinar para que sejamos pessoas melhores. Por isso que nós devemos dar liberdade para o Espírito Santo atuar nas nossas vidas, nos dirigir os nossos passos, nos guiar. Se a gente depender da nossa carne, a gente vai fazer tudo ao contrário, à vontade do Senhor. A gente vai pecar, a gente vai cair, a gente vai errar.
porque é da nossa carne e a carne está inclinada ao pecado. Mas a partir do momento que nós não estamos mais sozinhos, que o Espírito Santo habita em nós, é Ele que nos ajuda a ser transformados, é Ele que nos ajuda a agir diferente, é Ele que coloca esse amor transbordante sem limite para com o próximo. Aqui, Estevão, na sua humanidade, jamais poderia agir dessa forma. Senhor, perdoa eles, não coloque sobre eles o pecado da minha morte. Quando que na humanidade dele ele iria agir dessa forma? Mas vocês veem que no versículo 55 está cheio do Espírito Santo. E por ele estar cheio do Espírito Santo é que ele consegue agir com mansidão, que ele consegue agir com esse amor que Jesus tem por nós, sabe? Que o Senhor tem por nós. Nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Então, irmãos, eu te peço, em nome de Jesus, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, permita que o Espírito Santo flua na sua vida, permita que ele te guie, que ele te molde, que ele te mostre o que é bom aos olhos do Senhor, sabe? Que ele te guie pelo caminho de retidão, pelo caminho de amor, de justiça. Para de agir na sua própria carne, para de agir com as suas próprias forças. Se você continuar agindo dessa forma, você vai entristecer o coração do Pai, você vai entristecer o coração do Espírito, e assim ele não poderá agir através de você. Assim nós nunca viveremos sinais e maravilhas na nossa igreja, onde quer que a gente vá. Deus falou que todos nós teríamos autoridade para impor as mãos sobre as pessoas e curar, para libertar as pessoas de demônios. Mas para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Não adianta a gente confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador e não deixar que Ele atua nas nossas vidas. As coisas vão continuar do mesmo jeito. É o Espírito Santo que faz o mover do avivamento. É o Espírito Santo que faz o mover da cura, do perdão, do amor transbordante. Não somos nós. Então para de entristecer o Espírito Santo. Para de deixar ele de lado. Convida ele para todas as decisões. Convida ele para fazer parte do seu ministério, para fazer parte da sua vida, para que assim Deus possa derramar o poder dele sobre nós e assim haja o avivamento nas nações. É isso que o Senhor quer. Amém? Que essa palavra possa ter falado grandemente ao seu coração e que venha te fazer agir de forma diferente, que venha fazer você refletir. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até a próxima.